Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início ao nosso PET 2, né? Vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Não se esqueçam que esse ano o PET de vocês, cada semana vale nota e carga horária, que é a presença de vocês. E todas as atividades que vocês estão enviando estão sendo corrigidas. Então é importante que vocês façam as questões e tentem fazer, claro, corretamente. Porque alguns alunos estão me enviando sem organização, sem capricho, né? E as respostas todas erradas, tá bom? Bom, o PET 2 de vocês, ele traz a semana 1 e semana 2 tudo junto. Então, nós vamos resolver os exercícios da semana 1 e os exercícios da semana 2. Eu vou explicar o que é a primeira lei de Mendel, alguns conceitos e a gente depois já vai para a resolução do exercício. Conforme nós formos resolvendo os exercícios, aí eu vou explicando outros conceitos que vão aparecendo para vocês, tá bom? Porque não vai dar para falar tudo de uma vez para depois resolver os exercícios, senão fica muita coisa, tá bom? Para um vídeo só. Então, vamos lá. O que é genética? Quando eu falo de genética, genética é o ramo da biologia ou a subdivisão da biologia onde nós estudamos a transmissão das características hereditárias. Como que essas características são passadas dos pais para os filhos, ou seja, dos ascendentes para os descendentes. Nós temos o pai da genética, que é o Gregor Mendel. O que Mendel fez? Mendel ficava lá em um mosteiro e Mendel começou a observar que existiam semelhanças e diferenças entre pais e filhos. E ele queria mostrar que a semelhança que a criança tem com o pai ou com a mãe se deve a algo que ele chamou na época de fator, que é passado dos pais para os filhos. Esses fatores, hoje em dia, nós sabemos que nada mais são do que os genes. Os pais vão passar os genes para os seus filhos. Esses genes vão se manifestar, por isso, dependendo de como é expresso esse gene, de como esse gene é manifestado, é que nós temos a criança mais parecida com o pai ou mais parecida com a mãe. Então, Mendel, observando plantas, animais, ele viu que existiam semelhanças e diferenças e que essas semelhanças, elas aconteciam por algum fator, por algo que o pai passava para o filho. Só que ele queria provar isso, então ele pensou em um experimento para que pudesse comprovar que esses fatores são passados dos pais para os filhos. Para fazer o experimento dele, ele fez o experimento usando a ervilha de cheiro. Por que ele escolheu a ervilha? Poderia ter escolhido alguma outra planta, poderia ter escolhido um animal. Vamos supor que ele fosse fazer o experimento com a espécie humana. Se ele fosse fazer o experimento com a espécie humana, seria complicado. Imagina, esperar a pessoa chegar na fase adulta, ela vai reproduzir, vai gerar um descendente, o filho vai crescer, chegar na fase adulta, o Mendel já tinha até morrido. Então, ele fez com planta, porque a planta, o ciclo de vida dela é menor, mais fácil de ser observado. Por isso, ele escolheu a ervilha de cheiro. Primeiro, porque a ervilha de cheiro é uma planta de fácil cultivo. É uma planta que reproduz várias vezes por ano. Então, durante um ano, você consegue observar várias gerações dessa planta. Outra coisa, ela apresenta características contrastantes. O que são características contrastantes? Características de fácil observação. Existe a ervilha de flor branca e a de flor vermelha, ou alguns falam branca e lilás, né? Existe o pé de ervilha mais alto, mais baixo, o pé de ervilha de semente verde, o pé de ervilha de semente amarela. A amarela é a menos comum, né, na nossa região, no nosso país. Nós somos mais acostumados a ver ervilha de semente verde. Mas são características de fácil observação. Então, ele conseguia identificar qual característica estava se manifestando. Então, ele escolheu a ervilha por ser uma planta de fácil cultivo, reproduz várias vezes por ano e apresenta essas características contrastantes, essas características fáceis de serem observadas. Então, o que o Mendel fez? Na primeira lei de Mendel, que nós chamamos lei da segregação dos fatores, ou seja, lei da separação dos genes, o Mendel pegou um pé de ervilha de semente amarela,
uma linhagem pura. Linhagem pura é que ela não tinha sido misturada com nenhuma outra planta. Ela tinha o fator, o gene, só para semente amarela. Cruzou, isso aqui é o símbolo do cruzamento, com uma ervilha de semente verde. Linhagem pura também, né? Não havia mistura de genes aí. Como que ele fez isso? É só você pegar o grão de pólen de uma planta e jogar na outra planta. Então, pega o grão de pólen da amarela, joga na verde e vice-versa. Joga o grão de pólen da verde na amarela. Quando ele fez isso, ele esperou, né, acontecer então o ciclo ali do pé de ervilha, né, da ervilha, e quando nasceram os descendentes, ele viu que nasceu 100% de ervilhas amarelas. Quando ele cruzou amarela com verde, nasceu só amarela. Ele pensou, estou cruzando amarela com verde, por que está nascendo só amarela? Cadê a verde? O que aconteceu com essa característica? Aí ele teve uma ideia. Pegou 2 descendentes aqui que ele produziu, ou então a gente pode falar, fez a autofecundação. Ele não produziu 100% de ervilhas amarelas, então ele pegou um pé de ervilha amarela e deixou ela se autofecundar, o grão de pólen cair nela mesma ali, a autofecundação. Ou poderia pegar 2 plantas aqui que ele mesmo produziu e jogar o grão de pólen de uma na outra. Mas pegou então uma ervilha amarela e deixou ela se autofecundar. Quando aconteceu essa autofecundação, ervilha amarela com ervilha amarela, deixou acontecer o ciclo ali da ervilha novamente, os descendentes que nasceram, para cada 3 pés de ervilhas amarelas, nascia um pé de ervilha de semente verde. Aí o que ele falou? Ué, apareceu a verde, em menor quantidade, mas apareceu. Com base nesse experimento que o Mendel fez, o que ele pôde concluir? Que quando nós observamos as características genéticas, existe a característica que sobressai, que nós chamamos, que ele chamou na época, dominante, e existe a característica recessiva. Então, com base nesse experimento, nós verificamos que amarelo é a característica dominante e verde vai ser a característica recessiva. Então, nós sabemos que para as características genéticas, existe característica dominante e existe característica recessiva. Esse P que nós colocamos aqui é a geração parental, se fossem os pais. F1 são os primeiros descendentes, a primeira geração formada. P1 é segunda geração parental. F2, segunda geração formada. Os descendentes que vêm da segunda geração, né? Então, aqui é uma forma de representar o que Mendel fez. Só que, primeiro, ninguém fica decorando quais são as características dominantes e quais são as características recessivas. O que nós usamos? Primeiro, o exercício, os probleminhas, eles têm que te fornecer a informação. Qual é a característica dominante, qual é a característica recessiva. Então, ele tem que te fornecer essa informação. Ou ele vai falar direto, amarelo é dominante, verde é recessivo, ou ele vai te dar alguma informação para que você conclua isso. Mas ele tem que trazer a informação a respeito. Outra coisa, quando nós falamos desse experimento, nós não ficamos escrevendo toda vez dessa forma. Nós vamos usar as letras. É muito comum no estudo da genética falar azão, 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 azinho, azinho, azinho. São as letras que nós usamos para fazer os experimentos. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, na representação? Eu sei que o Mendel, nesse experimento dele, ele estava observando a ervilha. Tem a ervilha de semente amarela e tem a ervilha de semente verde. Eu sei que a amarela é dominante e verde é recessivo. Como eu disse para vocês, essa informação tem que vir no probleminha. Alguma informação a respeito do dominante e recessivo. Então, vamos supor que eu já saiba, amarela é dominante e verde é recessivo. Por regra, a gente deve pegar a primeira letra da característica recessiva. Nesse caso é o V. Verde é recessivo, eu pego a primeira letra da característica recessiva. O recessivo vai ser essa letra minúscula e o dominante a mesma letra, só que maiúscula. Posso usar uma letra diferente? Pode, mas existe essa regra. Para o vestibular, principalmente, né? A questão objetiva não, mas uma questão dissertativa, quanto mais conhecimento você mostrar, você passa na frente de outros candidatos. Então, deem preferência para usar
a primeira letra do recessivo, que é a regra. Existem alguns probleminhas que eles podem trazer letras diferentes. Vamos supor que tivesse colocado azinho, azão. Se o probleminha já der uma letra diferente, aí você usa a letra diferente que o probleminha deu. Aí não tem problema, porque foi fornecido pelo probleminha. Quando você tiver que escolher a letra, primeira letra da característica recessiva. Então, se eu sei que dominante, amarelo é dominante, verde é recessivo, verde começa com V, eu pego a primeira letra do recessivo. O recessivo é essa letra minúscula e o dominante é a mesma letra, só que maiúscula. Aí vamos representar a geração parental. Eu disse que ele pegou ervilha amarela pura. Pura, ó, amarelo, vezão, vezão. A característica, ela é formada por um par de genes. Algumas são formadas até por 2, 3 pares. Vamos na primeira lei, é um par de gene que nós vamos analisar. Então, se eu tenho olho claro, meu olho é verde. Esse olho claro que eu tenho, eu recebi um gene do meu pai e um gene da minha mãe para formar o parzinho, e aí sim eu manifestei a característica olho claro, olho verde. Então, as características, elas são determinadas por um par de genes. Um que eu recebo da minha mãe, que vem lá no óvulo dela, e um gene que eu recebo do meu pai, que vem no espermatozoide dele, tá bom? Os gametas masculino e feminino, eles carregam um gene de cada característica. Por isso que é segregação dos fatores. É a separação dos genes quando vai ter a formação do gameta. Tem um parzinho de genes, separa. Porque cada óvulo carrega um gene para cor de olho, para cor de cabelo, para tipo de cabelo e assim por diante. O espermatozoide também. Quando acontecer a fecundação, vão se formar os pares para que essa característica seja manifestada na criança. Então, olha, a ervilha de semente amarela, pura, é vezão, vezão. Pura quer dizer que só tem um gene para amarelo. Eu vou cruzar com a ervilha verde. A ervilha de semente verde, ó, tem que ser um par de genes. O verde, característica recessiva, ela só se manifesta quando os dois genes forem iguais. Se for um dominante e um recessivo, não. A característica recessiva só vai se manifestar quando os dois genes forem recessivos, quando as duas letras forem minúsculas. Aí nós vamos fazer o cruzamento. Existe alguns falam jogo da velha, né? O nome correto é quadro de Punnett para resolver, mas nós vamos resolver usando a setinha, tá? Porque eu acho mais prático, depois pra frente a gente fala e explico da outra forma, tá? Nas próximas explicações. Vamos começar com a setinha por enquanto. Para fazer o cruzamento, ó, eu pego a primeira letra de cá com a primeira de cá. Primeiro gene aqui com o primeiro aqui. Vezão, vezinho. Vou formar um par de genes. É como tá vindo um de uma planta, o outro da outra planta. Como se estivesse vindo um do pai e da mãe. A primeira letra de cá com a primeira de cá. Vezão, vezinho. A segunda aqui com a primeira. Vezão, vezinho. E a segunda com a segunda, vezão, vezinho. Ó, olha o que eu fiz. Primeira letra aqui, ó, o gene, né? Primeira com a primeira, vezão, vezinho. Primeira com a segunda, vezão, vezinho. Segunda com a primeira, vezão, vezinho. Segunda com a segunda, vezão, vezinho. Quando eu tenho uma maiúscula, uma letra maiúscula, prevalece a característica dessa letra maiúscula. Se eu tenho um gene dominante, o nome já fala, ele domina o recessivo, então prevalece o quê? A característica dominante. Aqui eu não tenho, ó, um gene dominante, que é o vezão? Tem, então aqui vai ser o quê? Amarela. Aqui não tem vezão? Tem, então é amarela. Aqui tem vezão? Amarela. Tem vezão? Amarela. Então, sempre que eu tenho um dominante, um gene dominante, uma letra maiúscula, ela prevalece sobre o recessivo, sobre a letra minúscula. Aí vai se manifestar a característica dominante. Por isso que ele chegou nesse resultado aqui, ó, de 100% de ervilhas com semente amarela. Porque todas nasceram com o gene dominante. O que Mendel fez na sequência? Na sequência, Mendel fez assim, ó. Ele não produziu nessa F1, nessa primeira geração, tudo vezão, vezinho? Produziu, ó, vezão, vezinho e autofecundou ela, cruzou ela com ela mesma, autofecundação.
Quando ele fez essa autofecundação, cruzou ela com ela mesma, né? Deixou o grão de pólen dela polinizar ela mesma, o que ele fez? Ó, a F2, que é a segunda geração. Vou fazer a mesma coisa de cima, ó. Primeira letra de lá com a primeira de cá. Vzão, Vzão. Primeira com a segunda. Vzão, Vzinho. Segunda com a primeira. Dê preferência para colocar a maiúscula na frente, ó. Vzinho, Vzão. Mas eu coloco a maiúscula na frente. E a segunda com a segunda, Vzinho, Vzinho, ó. Então, primeira com a primeira, Vzão, Vzão. Primeira com a segunda, Vzão, Vzinho. Segunda com a primeira aqui, põe a maiúscula na frente, Vzão, Vzinho. Segunda com a segunda, Vzinho, Vzinho. Aí vamos observar, ó. Esse primeiro par de genes, ó, só tem o gene para amarelo, só tem a dominante. Então, eu sei que esse primeiro par é amarelo. O segundo não tem Vzão? Se tem o Vzão dominante, prevalece o dominante. Amarelo. O terceiro também tem o gene para dominante, amarelo. Agora, olha a quarta aqui, ó, vai ser verde. Verde por quê? Lembra que eu falei? A recessiva se manifesta quando os dois genes forem iguais, quando as duas letras forem minúsculas, né? Os dois genes recessivos. Então, essa daqui vai ser verde, ela não tem o gene para amarelo. Então, ó, para cada 3 pés de ervilhas amarelo, nasce um pé de ervilha de semente verde. Ó, proporção de 3 amarelas para 1 verde. Esse foi o experimento que o Mendel fez. Então, ao invés de ficar escrevendo tudo isso daqui, nós usamos o quê? As letras. Nós vamos usar as letras para fazer as representações, para fazer os cruzamentos, tá bom? Aí, uma outra coisa, olha, quando eu falo assim, ó, ervilha de semente amarela, ervilha de semente verde. Amarela e verde aqui, eu estou me referindo ao fenótipo da planta. O que vai ser o fenótipo? Fenótipo é a característica que foi manifestada. Semente amarela, semente verde. É o que manifestou. Olho azul, olho verde, olho castanho, olho preto, pele branca, pele negra. Então, é o que manifestou. Isso é fenótipo. E existe o quê? Existe o genótipo. O que é o genótipo? Genótipo vem de genes. É o parzinho de gene, ó, que foi manifestado. Então, o genótipo aqui, ó, pode ser Vzão, Vzão, que é o amarelo. Pode ser Vzão, Vzinho, que é amarelo também, porque prevalece o dominante, a maiúscula. Pode ser o Vzinho, Vzinho, que é o verde, que é quando os dois genes são recessivos. Então, o genótipo é o que está lá no DNA da pessoa. É o parzinho de genes que a pessoa tem. Ah, é Vzão, Vzão? É Vzão, Vzinho? É Vzinho, Vzinho? É Azão, Azão? É Azinho, Azinho? É Azão, Azinho? Né? Então, vamos dizer assim, ó, genótipo é o parzinho de letras da pessoa e fenótipo é o que foi manifestado. O fenótipo pode sofrer influência do ambiente. Ah, tá, eu tenho a pele branca. Se eu tomar sol, vamos supor, né, eu viro um camarão, porque quando é muito branco, você toma sol para pegar bronzeado, você vira um camarão, mas não pega bronzeado, né? Mas faz de conta que eu fiquei bronzeada. Então, se eu fiquei bronzeada, eu alterei o meu fenótipo. A minha pele está morena, estou bronzeada. Mas o meu DNA, eu vou alterar o meu DNA? Não. Para alterar o DNA é só quando acontece alguma mutação. Se acontecer alguma mutação na célula, para eu passar isso para o meu descendente, é só se a mutação acontecer no meu gameta. Aí eu transmito para o descendente, caso contrário, não. Tanto é que se eu fizer uma cicatriz na mão, eu vou passar para o meu descendente, né? Eu vou passar só a alteração que aconteça lá no meu gameta. Agora, então o fenótipo, ele sofre influência do ambiente. O genótipo não, é o gene da pessoa que está no DNA. Eu fiquei bronzeada, mas o meu gene, o que está lá no meu DNA, continua gene para pele branca. Ah, eu coloquei uma lente de contato, né? Azul. Meu olho é verde. Eu alterei meu fenótipo, o que vocês estão vendo ali é o azul. Mas o meu DNA, a minha característica é olho verde. Então, o fenótipo sofre influência do ambiente, o genótipo não sofre influência do ambiente. Uma outra coisa, nós temos 2 palavrinhas que costumam aparecer, né? Vai aparecer demais em genética. A palavra homozigoto e a palavra heterozigoto.
Quando aparecer a palavra homozigoto, homo vem de igual, é quando tem os dois genes iguais, ou os dois dominantes ou os dois recessivos. Nesse exemplo aqui, ó, Vzão, Vzão, ou o Vzinho, Vzinho vão ser, Vzão, Vzão, o poê aqui, e o Vzinho, Vzinho são homozigotos, ou os dois genes dominantes ou os dois genes recessivos. Agora, ó, o heterozigoto, hetero vem de diferente, é quando tem os genes diferentes, um gene dominante, um gene recessivo. Então, ó, o Vzão, Vzinho, ó, um dominante, um recessivo. Então, homozigoto, os genes são iguais, heterozigoto, os genes são diferentes. Aí, gente, olha, uma outra coisa. Quando eu falo de gene, eu disse para vocês que um gene vem do meu pai e o outro gene vem da minha mãe. Então, nós temos, ó, desse parzinho de genes. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um cromossomo e aqui eu tenho outro cromossomo, par número 1. Aí vem aqui, ó, par número 2. Aí nós vamos até o parzinho número 23, certo? A espécie humana tem no total 46 cromossomos. 46 vão formar os parzinhos, né? Então, na realidade, são 23 pares, porque vai de 2 em 2, 23 pares. Se nesse, ó, esse cromossomo eu recebi do meu pai, esse cromossomo eu recebi da minha mãe. Se nessa posição, nesse locus gênico, nesse local, eu tiver um gene para cor de olho, no cromossomo que eu recebi da minha mãe, no mesmo local, eu tenho um gene para cor de olho também. Cromossomos homólogos são os cromossomos que vão formar par, que tem a mesma sequência de genes. Então, esse é o homólogo desse. Se aqui eu tiver um gene para tipo de cabelo, aqui na mesma posição eu tenho que ter um gene para tipo de cabelo. O que eu recebi do meu pai, o cromossomo que eu recebi da minha mãe. Então, ó, são cromossomos homólogos esses aqui, porque eles têm a mesma sequência de genes. E o parzinho número 23, aí vem 22 parzinhos. O número 23 são os cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais, esse último parzinho, é que vai definir se é homem ou se é mulher. Se forem dois cromossomos iguais, né? XX, eu sei que é mulher. Se o último parzinho for um cromossomo maior, o outro é um pouquinho menor, chamado de Y, XY, eu sei que é homem. Então, os primeiros cromossomos, ó, são 23 pares na espécie humana. Os 22 primeiros pares são chamados de autossomos. São os que têm os genes para as características da pessoa, cabelo, pele, olho, né? As características. Só o último parzinho, o par número 23, que são cromossomos sexuais. Se for XX, dois iguais, mulher. Se for XY, um é maior, o outro é um pouquinho menor, XY, sexo masculino, tá bom? Bom, nós vamos para a resolução dos exercícios e aí nós vamos comentando as questões, tá bom? Vocês vão resolver dessa vez todas as questões de uma vez, tá bom? E aí depois vocês vão me enviar as questões. Eu vou dar o prazo de 15 dias, porque são 2 semanas, tá? E aí vocês vão enviar semana 1 e semana 2, tudo junto, para ficar mais fácil para vocês e fica mais fácil para que eu possa fazer a correção também, tá bom? Questão número 1, está assim, ó. Mendel cruzou plantas puras de ervilhas com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas. Deixa eu só apagar aqui, ó. O que o Mendel fez? Ele fez o cruzamento observando uma outra característica da ervilha. Aqui não foi a cor da semente, foi a flor. Então, ó, o que o Mendel fez? Ele cruzou flores vermelhas, vou pôr aqui, ó, vermelha com flores brancas, certo? Vermelha com branca. Tô só tirando a informação do probleminha. E observou que todos os descendentes, ó, os descendentes formados, todos 100% eram flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a branca de recessiva, porque cruzou vermelha com branca, nasceu tudo vermelha, quer dizer que o vermelho é dominante, o branco vai ser recessivo.
A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que plantas de flores vermelhas da geração inicial P possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica. Então, aqui era vesão, vesão. Não pegou a primeira letra do recessivo. Lembra que eu falei? Se o exercício der uma letra diferente, você usa a letra que o exercício deu. E as plantas de flores brancas possuíam dois fatores, que eles chamam na época, são os genes recessivos iguais. Então, aqui vai ser o vezinho, vezinho. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos F1, tinham um fator de cada progenitor. E essas aqui eram vezão, vezinho. Que é esse cruzamento aqui, ó. Nesse caso era vermelha com branca, 100% vermelha, né? Então já deu que a F1 que ele produziu era tudo vezão, vezinho. Tô só tirando a informação como eu disse. A primeira geração tinha um fator vezão, vezinho, que era uma combinação que assegura a cor vermelha nas flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são vezão, vezão das que são vezão, vezinho? Gente, eu sei que a flor é vermelha. Para ela ser vermelha, vermelho eu já sei que é dominante, certo? Se é dominante, ó, para ser flor vermelha, ela tem que ter vezão. Vocês concordam que para ser vermelha, como é dominante, ela pode ser vezão, vezão ou vezão, vezinho? Porque aqui é dominante e aqui também tem o dominante que prevalece. Então, aqui é vermelho e aqui é vermelho também. Então, tem um pé de flor lá, vermelha. E eu quero descobrir se ela é homozigota, vezão, vezão, quando os genes são iguais, ou se ela é heterozigota, quando os genes são diferentes. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? Cruzar com uma planta recessiva. Pegar o grão de pólen de uma planta branca e jogar nessa vermelha. Por quê? Se a planta for vezão, vezão, a hora que eu cruzar ela com a branca, vezinho, vezinho, olha como vai ficar, ó. Primeira com a primeira, vezão, vezinho. Primeira com a segunda, vezão, vezinho. Segunda com a primeira, vezão, vezinho. Segunda com a segunda, vezão, vezinho. Ó, tem dominante, quer dizer que essa é vermelha. Tem dominante, vermelha. Tem o dominante vezão, vermelha. Tem o dominante vezão, vermelha. Quer dizer que aqui eu tenho o quê? 100% vermelha. Agora, se ela for heterozigota, que é o vezão, vezinho. Se a planta for heterozigota, ó, deixa eu ver se tá dando pra ver. Vezão, vezinho, vou cruzar com a branca, que é a recessiva. Ó, primeira com a primeira, vezão, vezinho. Primeira com a segunda, vezão, vezinho. Segunda com a primeira, vezinho, vezinho. Segunda com a segunda, vezinho, vezinho. Ó. Aqui tem vezão que é dominante, vermelha. Tem vezão que é dominante, vermelha. As duas recessivas, vezinho, vezinho, é branca. Vezinho, vezinho é branca. Eu tenho 50%, ó, metade de vermelha, metade de branca. Então, para descobrir se a planta é vezão, 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 vezinho, eu tenho que fazer esse cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? Cruzar com o recessivo. Porque quando eu cruzo com o recessivo, se nascer só vermelha, eu sei que ela é vezão, vezão. Se nascer um pouco de vermelho e um pouco de branca, né? Metade de cada, eu sei que ela é vezão, vezinho, que é o heterozigoto. A alternativa que fala isso é a letra B. Cruzando-as com plantas recessivas de flores brancas. As plantas vezão, vezão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as plantas vezão, vezinho podem produzir descendentes de flores brancas também. Ó. Vai produzir vermelho e pode produzir o branco também. Então, a resposta é a letra B. Questão número 2. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto
a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram duas plantas iguais, mesmo genótipo, mesmo DNA, genes ali iguaizinhos. Uma ficou no escuro, uma ficou na luz. A que ficou no escuro ficou amarelada e a que ficou na luz ficou verde. Lembra que eu falei? Fenótipo sofre influência do ambiente, genótipo não. Então, o genótipo das duas, o DNA, continua sendo o mesmo, não vai ser alterado, você não altera o DNA. Mas o fenótipo que foi manifestado foi alterado. Uma ficou verde, a outra ficou amarelada. Então, a resposta é a letra B. Os genótipos idênticos, que é o gênio que está lá no DNA, e os fenótipos diferentes, porque o que você está vendo que foi manifestado, um ficou verde, o outro ficou amarelo. Questão número 3. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que variações anatômicas entre os animais fossem consequência de diferenças significativas entre seus genomas. Porém, os projetos de sequenciamento de genoma revelaram o contrário. Hoje sabe-se que 99% do genoma de um camundongo, genoma é o estudo, do conjunto de genes do indivíduo, é igual ao do homem. Então, o camundongo é 99% igual ao do homem, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na construção e na definição das formas do corpo. O restante possivelmente constitui DNA não codificante. Não codificante não determina a formação de proteínas aí, não foi codificado, não foi decifrado ainda. Como explicar então as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies animais? Porque se é tão pouco codificado, como é que tem diferença, Igual aqui, o homem pro camundongo, a gente olha e vê tanta diferença que fala que a maior parte é tudo igual, A resposta pode estar na região não codificante do DNA, esses 99% que não foi codificado. A região não codificante do DNA pode ser responsável pelas diferenças marcantes, aliás, é isso mesmo, pelas diferenças marcantes no fenótipo, porque contém. Então, a região não codificante, essa que não foi codificada, vai ser responsável por essas diferenças. Por quê? Aí na apostila de vocês está a letra I como resposta. Informações e, ou então seria a letra D, Informações que apesar de não serem traduzidas, porque não foi codificado, quer dizer que não foi traduzido, não foi lido, Não serem traduzidas em sequências de aminoácido interfere no fenótipo. Não foi traduzido, porque nós temos o quê? A tradução do DNA para formar os aminoácidos que vão formar as proteínas que vão determinar as características. Essa parte que não foi codificada, que não faz a leitura aí do DNA, não forma o aminoácido, mas vai o quê? Interferir na manifestação do fenótipo. Depois, questão número 4. Analise a imagem que mostra um cariótipo. Cariótipo é o conjunto de cromossomos de um indivíduo. De um indivíduo do sexo masculino. Ó, gente, sexo masculino, porque aqui apareceu no final XY. O X está depois, o Y que é menorzinho está antes, tá? Então, como apareceu XY aqui, eu sei que é sexo masculino. Aí está assim, ó, tem que assinalar qual a alternativa correta. Tá vendo que aqui, ó, número 1, eu não tenho par de cromossomo, igual eu tinha feito para vocês, 2x que eu coloquei, Eu tenho um cromossomo só do par. O segundo, um cromossomo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 22 cromossomos. 23, 24 cromossomos aqui. Porque o par 23, eles colocaram o parzinho sexual. Então, ó, são 23, 22, 23, 24. Só que o que eu tenho? Ó, 24. Cada cromossomo, o cromossomo é o quê? Ó, é uma molécula de DNA que eu chamo de cromátide irmã. E o cromossomo é a fita dupla de DNA que vou segurar aqui pelo centrômero, que é aquela bolinha de proteína que segura os bracinhos do cromossomo. Então, aqui eu tenho uma molécula de DNA, que é um braço do cromossomo, e de cá eu tenho outro braço
de DNA, que é outra molécula de cromossomo. Então, ó, cada cromossomo ele vai ser formado por duas cromátides irmãs, ou 2 DNA, duas moléculas de DNA, né? Duas moléculas de DNA. Então, ó, na letra A, 23 pares de cromossomos. Não, aqui não está representado, só o último que está o parzinho, né? Os outros é um só. 24 cromossomos simples? Não, cromossomo simples não. O último está o parzinho. 48 moléculas de DNA, eu não tenho 24 cromossomos? Se eu tenho 24, eu não falei que cada cromossomo tem duas moléculas de DNA? 24 vezes 2, 48 moléculas de DNA. Então, a resposta é a letra C. Questão número 5. Os diferentes alelos de um gene. Alelos são azão, azinho. Azão é para cor olho castanho. Azinho é para olho azul. Não são para a mesma característica? Então, são alelos. Aqui, ó, Vzão, flor vermelha. Vzinho, flor branca. Não é para a mesma característica que a cor da flor? Então, Vzão e Vzinho são alelos. Então, os diferentes alelos, um Vzão, um Vzinho, por exemplo, de um gene, né? O Vzão e Vzinho, ocupam posições variáveis no cromossomo? Não. Lembra que eu falei que eles têm que ocupar a mesma, os cromossomos homólogos que vão formar o parzinho, eles ocupam a mesma posição, que eu chamo de locus gênico. Então, essa não. Localizam-se em cromossomos não homólogos? Cromossomos homólogos, que é o que vai formar o parzinho. Então, os alelos são os genes responsáveis pela mesma característica. C. Ocupam diferentes locus gênicos? Não. Mesmo locus gênico, mesmo lugar. Surgem por eventos de permutação? Permutação é troca de pedaços entre os cromossomos durante a meiose? Não. Apresentam sequências nucleotídicas diferentes que surgiram por mutações. Pode ter a sequência, tem um Vzão, tem um Vzinho ali. Uma sequência diferente? Sim, que surgiu por mutação, por alteração do material genético. Por isso, a letra E é a resposta. Número 6. Aí tem a tira aí, um analista conversando aí com o outro cachorrinho, né? Meu pai era um galgo e minha mãe era um boxer. Sempre tive dificuldades nas decisões, tipo lutar ou fugir. Na tira acima, o cão analisado descende de cães pertencentes a raças diferentes, que é um boxer e um galgo. É isso mesmo, né? Sabe-se que o cão doméstico, canis familiares, apresenta número diploide de cromossomos igual a número diploide de cromossomos, 78. 2N, que é a célula diploide, 78. Igual a espécie humana. Espécie humana, nós temos o quê? 46 cromossomos. O cão doméstico tem 78. Portanto, pode-se prever que o exemplar protagonista principal dessa tira tenha. Então, ó, esse cachorro que está sendo analisado aí, que é a mistura aí dos cães, né, de duas raças. Um número de cromossomos diferente de 78? Não. Raça, quer dizer que eles são da mesma espécie, mas as raças, a raça vem depois da espécie, a raça é diferente. Então, diferente de 78 não, tá falando lá que ele tem 78 cromossomos, então a letra A não. B, metade desse número diploide de cromossomos em seus linfócitos, linfócitos são células de defesa do corpo. Todas as células do corpo do cão doméstico aqui tem 78 cromossomos. As únicas que não tem são os gametas, que vão ser 39. Metade, né, de 78. Então, essa não. C, 38 e 48, respectivamente, em suas células somáticas e germinativas? Não. As células somáticas são todas as células que formam o corpo. São as células diploides, 78. Germinativas são os gametas. Metade de 78, 39. Letra D. 39 cromossomos nas células produzidas no final da gametogênese. Gametogênese é o processo de formação dos gametas. Então, a hora que termina de formar os gametas, o gameta tem que ter o quê? Metade do número de cromossomos da célula diploide. Se falou que a diploide tem 78, o gameta tem que ter 39. Uma vez que as diferentes raças de cães domésticos pertencem à mesma espécie, o que eu disse para vocês. A espécie é a mesma. A raça, ela é uma subdivisão da espécie, né? Ela vem depois da espécie. Então, a resposta é a letra D.
E a última questão está assim, ó. Deixa eu só resolver a última aqui que a gente tem que montar o probleminha para finalizar. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em uma a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs, que não têm o nanismo, são homozigóticas recessivas. Então, o que eu sei? Ó? Eu sei que tem a pessoa anã e a pessoa, vamos pôr aqui, ó, não anã. Tá? Anã e não anã. Está falando que o não anão, quem não tem o nanismo, é o recessivo. Vamos usar aqui, pode usar a letra N, depende de como vocês colocaram, tá? Vou colocar a letra A aqui, nesse exercício. Letra A. Então, se a pessoa não anã é recessivo, a pessoa anã, por incrível que pareça, vai ser o dominante. Então, a característica dominante nem sempre é a que mais acontece na população em geral, tá bom? Aí está assim, ó. José é um anão. Então, aqui, ó. José é anão. Então, José é anão. Filho de mãe anã. Então, vou colocar aqui, ó. A mãe do José, ela vai ser anã. E pai sem nanismo. Pai não anão. Então, José é anão, ele vai ser filho de mãe anã e pai não anão. Aí nós vamos resolver. Ele é casado com Laura, que não é anã. Então, ó, o José, ele casou com quem? Com a Laura, e a Laura não anã. A Laura não é anã. Então, vamos ver. Qual é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Se o José é anão, eu sei que ele tem um gene recessivo que eu chamo... um gene dominante que é o azão. A mãe dele não é anã, então ela tem que ter um azão aqui também. O pai não é anão. O não anão é recessivo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o recessivo a gente sempre vai representar por duas letras minúsculas? Ele só se manifesta quando os dois genes forem recessivos. Então, o pai, ó, não anão, o pai vai ser azinho, azinho. O azão que o José tem, já que ele é anão, a gente recebe desse parzinho de genes, um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, esse azão só pode ter vindo da mãe, porque sua mãe tem azão. O pai não é azinho, azinho? Se o pai é azinho, azinho, isso significa que ele só pode mandar o gene azinho para o José. Por quê? Porque ele só tem azinho, então ele tem que mandar um gene. Qual gene que ele vai mandar? O azinho. Aqui da mãe eu não tenho mais informações para descobrir a segunda letra. Porque como o anã aqui é dominante, pode ser azão, azão ou azão, azinho. Basta ter uma maiúscula aqui. Então a mãe mandou o azão para o José, porque ele é anão. E o pai, como ele é azinho, azinho, ó, o recessivo só se manifesta com as duas letras minúsculas, os dois genes recessivos. Então, se ele só tem azinho, vai mandar o azinho. A Laura, que ele casou, não é anã. Se ela não é anã, ela só pode ser recessiva, azinho, azinho. Aí eu vou fazer o cruzamento, ó. O José é azão, azinho e a Laura, azinho, azinho. Fazendo o cruzamento, ó, os filhos aqui. Primeira letra com a primeira de cá. Azão, azinho. Primeira com a segunda. Azão, azinho. Segunda com a primeira. Azinho, azinho. Segunda com a segunda. Azinho, azinho. Tá pedindo qual a probabilidade do José com a Laura terem uma filha anã. Para ser anã, pode ser azão, azão ou azão, azinho, certo? Que é o dominante. Então, se tiver um azão aqui, já é anão. Aqui tem azão? Tem. Então, aqui é anã. Tem azão? Tem. Então, é anã. Esse não é anão. Esse não é anão. Então, ó, uma, duas chances em 4 resultados. Deixa eu só apagar aqui. Vou virar.
bagunça aqui, né? Então, ó, para ser, ó, a probabilidade de ser anã tem que ter um azão pelo menos. Pode ser azão, azão ou azão, azinho. E sexo feminino, porque falou uma filha anã. A chance de ter azão, 1, 2 pares, igual 2 pares em 1, 2, 3, 4 resultados. Probabilidade que vocês estudam em matemática, né? Em cima é o que eu quero, que é carregar o azão. São 2 chances de carregar o azão. E embaixo são os eventos possíveis, né? O total de pares que eu formei, ó. 2 pares tem azão, que é o que eu quero. Num total de quantos pares que eu formei? 4 pares. Quando aparece esse E, é vezes. Sempre que tiver o E, é multiplicação. Porque eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, na mesma criança. Eu quero que ela nasça anã e que seja do sexo feminino, que seja uma menina. A chance de ser do sexo feminino é uma chance em 2 possibilidades. Tem o sexo masculino e o sexo feminino. Então, a chance de ser do sexo feminino, de ser uma menina, é uma chance em 2 possibilidades. Aí, eu vou multiplicar. Multiplicação em linha reta, hein, pelo amor de Deus. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Não é soma, é multiplicação. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Nós vamos simplificar aqui a resposta. Dá para simplificar por quanto? Por 2 aqui, ó. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. 1 quarto é a mesma coisa que 25%, que é a letra B, tá? 1 quarto ou 25%. Se aqui você já quiser colocar, ó, metade, 1/2 vezes 1/2, vai chegar num quarto do mesmo jeito, tá? Eu fiz sem simplificar, porque senão alguns não entendem de onde veio esse azão aqui, ó. São 2 chances em, ó, 2 pares com azão em 4 parzinhos que eu formei. 2 chances em 4 resultados, vezes 1/2. Toda vez que perguntar o sexo masculino ou feminino, a chance é 1 em 2 possibilidades. Multiplique em linha reta. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Simplifiquei, 1 quarto. 1 quarto é a mesma coisa de 25%, que é a letra B. Bom, esse vídeo ficou enorme, eu sei que ficou uma aula mesmo, né? Eu tentei explicar assim, rápido, porque são muitos conceitos, mas alguns que apareceram na apostila nós vamos vendo no decorrer das semanas. Mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho da genética. Se estivéssemos no presencial, é claro, nós faríamos vários probleminhas, vários exemplos, ficaria mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas um pouquinho que vocês tenham compreendido desse começo de genética, eu já fico muito satisfeita, tá bom? Fiquem com Deus e até as nossas próximas explicações. Tchau!